Muito bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe. Cal já tá na área aí já. Deus abençoe cada um de vocês grandemente, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Ótima terça-feira para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Estamos começando mais uma live aqui hoje. Fique até o final, tenho certeza que essa história vai abençoar muito, mas muito a sua vida. Bom dia, gente. Bom dia, Tereza. Bom dia. Deus abençoe grandemente. Essa é a história de uma história real, uma história verdadeira de um grande amigo nosso que anda conosco, que é o Cal Santos. Eu tenho certeza absoluta que vai muito abençoar a sua vida. De Tampa, que bênção. Bom dia, Roberto. Ô, Roberto, saudade de você, irmão. Que bom falar com você novamente aqui por aqui, pelo Instagram. Tem que marcar um café aqui dia desse, hein? Bom demais falar com você. Vou chamar meu amigo agora aqui, o Cal, a gente bater um papo, conversar, e tenho certeza que vai ser uma bênção gigantesca para a sua vida. Deixa eu chamar ele aqui agora para a gente bater um papo já. Cal Santos, aí já. Bênção demais. Para vocês que estão chegando aqui agora, não estão entendendo ainda muito bem o que é essa live aqui que eu estou fazendo. Todo dia a gente tem uma live, comigo às 6 da manhã, com a minha esposa, meio-dia. Bom dia, Cal. Bom dia, pastor Anderson. Então, e a gente faz essas lives aqui com as pessoas que fazem parte do suporte do Projeto Eu, para conhecer um pouquinho mais a história de cada um deles e realmente entender, né, como é que cada um veio parar aqui nos Estados Unidos, por que eles estão fazendo parte do suporte do projeto. E hoje eu tenho a honra de bater um papo com o Cal, que está aqui conosco, que é um cara que anda bem colado com a gente aqui, bem perto mesmo. Bom dia, Marcel. Bom dia, gente. E eu queria hoje, Cal, saber um pouquinho mais de você, da sua história, cara. Quem é você, cara? De onde você veio? Que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Conta um pouquinho para nós da sua história. Bom dia, pastor Anderson. Bom dia a todos que estão aqui conosco. É um prazer fazer parte dessa live, fazer parte desse projeto tão lindo, a qual o Senhor tem restaurado muitas famílias. O objetivo desse projeto é restauração, né? É o que nós temos mais visto, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo transformadas. Eu contando um pouco de mim, né? Eu estou nos Estados Unidos há 10 anos. Eu sou do estado de São Paulo e eu sou pai de uma criança típica, né? Que é a forma que se fala, uma criança especial. Eu sou pai de hoje de 3 filhos, mas eu vim para os Estados Unidos em 2016 com 2 filhos brasileiros. Nós chegamos aqui em maio de 2016, viemos para tratar do Enzo. O Enzo é uma criança que, aos 27 dias de vida, ele começou a ter crise convulsiva, pastor. E essas crises convulsivas, ele chegava a ter 45 crises no dia, né? Então, nós ficamos com o Enzo internado no Brasil durante um ano. E devido a essas internações, devido a esse problema neurológico, desencadeou em vários problemas. E um deles é motor, é mental, né, é psicológico. Então o Enzo, ele tem diversas coisas, que é uma doença rara que nós só viemos descobrir aqui também, depois de 5 anos investigando. Descobrimos que é uma má formação genética dele, não é nem minha nem da minha esposa. Então nós tínhamos muito medo de ter um outro filho devido ao problema dele. Então nós viemos para cá com a cara e a coragem, largamos a nossa família, largamos os nossos negócios no Brasil. A gente era comerciante no Brasil, Uhum. éramos dono de um mercado com açougue, padaria, e ali Deus deu a paz no nosso coração para que nós pudéssemos sair dali e enfrentar um novo desafio, né? Então, para mim foi muito difícil porque eu já estava caminhando, as coisas na minha vida estavam acontecendo, né? Eu estava próximo da minha família e tive que largar tudo e começar do zero, né? Então, chegando aqui, eu tive que começar do zero, aprender uma nova língua, Uhum. aprender como fazer as coisas aqui para sobreviver, e Deus E, foi cuidando de cada coisa. Cal, como é que foi, cara, a sua infância, sua adolescência, sua juventude, um pouquinho antes, né, dessa história do Enzo? Como é que foi sua família? Eu queria entrar nesse ponto porque depois eu queria fazer uma pergunta para você. Tá. Como é que foi? Eu vim de uma família muito humilde, né, pastor? Minha família
era uma família muito humilde. Meu pai e minha mãe são do estado da Bahia e eles vieram muito novo, né? São Paulo é como se fosse os Estados Unidos para o mineiro, né? Aham. O nordestino migra para São Paulo para tentar uma vida melhor. E Uhum. o meu pai e minha mãe migraram para São Paulo muito cedo e se conheceram em São Paulo. São de cidades diferentes. Uhum. Então, meu pai e minha mãe vieram para São Paulo muito novos. Meu pai tinha 17 na época, minha mãe 18 anos. E eles migraram muito cedo e aí se conheceram e depois se casaram e tiveram quatro filhos. Eu sou o terceiro dessa família de quatro filhos, né? São uma mulher, um homem, e depois meu pai e minha mãe esperaram 7 anos para me ter, e aí a última é a diferença de um ano, de 2 anos. Uhum. Então, nós somos de uma família de quatro irmãos, dois homens e duas mulheres. Eu vivi numa casa muito complicada, onde meu pai e minha mãe tinham muito problema com bebida alcoólica. Meu pai tinha muito problema com traição, né? Meu pai era muito mulherengo e tudo isso gerou muito traumas na vida da minha mãe, né? E por diversas vezes nós presenciamos várias brigas, né? E essas brigas não eram somente de fala, eram brigas aonde no final eles acabavam se agredindo. Então, por diversas vezes eu presenciei meu pai agredindo minha mãe agredindo meu pai. No outro dia, quando a gente via, um olho estava roxo, o outro estava todo arranhado. Uhum. Então, eu vivi num processo muito conturbado. Uau. Devido a esse processo conturbado, a gente fica procurando algumas coisas para se encontrar. Uhum. E foi aí que, aos 11 anos de idade, eu procurei algo para me satisfazer e esse algo era as drogas. E aí eu Uhum. procurei as drogas e fui achar algo que eu achei que ia me suprir. Então, aos 11 anos de idade, eu comecei a usar drogas. Comecei na maconha, né? Aos 11 anos, ali com uma brincadeira, com os amigos, fumando cigarro. Ah, vamos fumar isso, vamos fumar. E de repente eu estava ali já não só fumando de vez em quando. Aquilo se tornou uma dependência na minha vida e Uhum. durou por 11 anos. Uau. Uau. Ô, Cal, dentro dessa família, né, como você acabou de dizer agora aqui, que foi bem conturbado nessa adolescência e tudo mais, isso fez com que você criasse dentro de você alguns tipos de traumas, né, Cal? Algumas coisas que você talvez precisou de vencer. Qual que foi para você um dos maiores traumas que você é, teve que enfrentar, vivendo e vendo tudo isso aí que você passou, Cal? Então, pastor, esses traumas, eles entraram muito forte dentro do meu coração, né? E eu fui percebendo durante ao tempo que esse trauma não aconteceu só comigo, mas com os meus irmãos também. Então, Uhum. todos os meus irmãos, eles tiveram um processo na vida deles aonde eles não conseguiram se casar na igreja, aonde onde a constituição da família deles foram assim, de repente a esposa estava grávida, minha irmã estava grávida. Então, aconteceu por diversas vezes isso dentro da minha casa. Isso Uau. aconteceu com os meus três irmãos, né? E tudo isso me fez trazer algo para minha vida que eu precisava fazer algo diferente. Uhum. Eu precisava ter uma família, eu precisava quebrar esse paradigma dentro da minha família Esse ciclo. de, desse ciclo isso. Então uma das coisas que eu tinha no meu coração é que eu precisava ter uma namorada, eu precisava noivar com ela, eu precisava ter uma vida de santidade, mesmo que eu já tinha conhecido as coisas, mas que Uhum. eu precisava subir ao altar e ter um casamento, ser abençoado por um pastor. Então tudo isso na minha vida fez com que eu pudesse fazer diferente do que eu vi dentro da minha casa. E era Então, nítido, né, Cal? Você conseguir perceber na vida dos seus irmãos o quanto que eles sofreram com isso também. sim, Porque eles colocavam para fora, né, o que estava dentro do coração deles o tempo todo, né? E sim. você falou assim, não, chega, dá um basta. É negócio de maldição hereditária, ela até chegou até mim, mas só que eu não acredito em maldição hereditária, vamos dizer assim. Eu acredito em Aham. comportamento hereditário. Eu vou mudar meu comportamento a partir de hoje e eu vou, de verdade, viver uma vida nova. Foi mais ou menos assim que passou na sua cabeça, né, Cal? Foi esse processo, pastor. Então, assim, eu não culpo nenhum deles, né, por ter vivido, por ter passado por esse processo,
até porque, né, eu acredito que esses processos eram para que eles pudessem fugir dessa realidade que nós vivíamos, né? Que era uma Certo. realidade de traição, de bebida, né, de coisas ruins, de gritaria, de xingamentos. Então eu acreditava que eu precisava ser diferente. Então, Uhum. quando foi em 2021, foi quando eu me converti, quando eu tive um encontro com Jesus, né? Eu não tive um encontro com uma religião. Eu sempre digo isso para as pessoas, Uau. que eu não tive um encontro com uma religião. Eu tive um encontro com Jesus. É diferente quando nós encontramos Jesus, né? Então, quando eu encontrei Jesus, eu falei assim, eu preciso viver algo novo na minha vida. Uhum. Então, em 2001, eu tive esse encontro real com o Pai, né? Eu abri o meu coração e a partir daquele momento, pastor, parece que foi assim uma virada de 360 graus na minha vida, Uau. né? Então, ali naquele momento que eu abri meu coração e falei, agora eu quero servir o Senhor de todo o meu coração. Foi assim muito rápido. Eu estava no estado da Bahia. Eu tinha ido para o estado da Bahia para trabalhar para uns tios meus que tinha aberto uma loja de equipamentos para restaurante. E parece que foi assim, foram 9 meses que eu fiquei lá. Foi um tempo de gestação. Eu sempre falo que Aham. foi um tempo de gestação. Foram 9 meses que eu fiquei junto com eles lá. E após 9 meses, o Senhor falou: agora você volta para sua cidade. Agora você volta para a cidade de São Paulo, para Osasco, que eu vou fazer algo novo na sua vida. Uau. E ali voltando, eu logo consegui entrar numa instituição financeira, que é uma das instituições financeiras a maior do Brasil, que é o Itaú, né? Uhum. Então eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande instituição sem ter uma faculdade na época, né? Então a minha promessa ali na hora, aquela hora daquela entrevista é que ao receber aquela assinatura daquele contrato que eu iria entrar numa faculdade no ano seguinte. E Uau. logo eu entrei em 2002, entrei numa faculdade, fiz uma faculdade de ciências contábeis durante 4 anos, me Uhum. formei pagando com o meu salário, né, a minha faculdade, né? Então ali eu tive a oportunidade de viver algo novo, Uhum. viver, a entrar numa empresa, encontrar uma moça que era de uma família cristã e que pudesse me trazer algo novo para minha vida. Então, Uhum. logo nos noivamos com 5 meses, com 1 ano e 2 meses nós nos casamos, né? E Deus fez tantas coisas na nossa vida, pastor. Foi muito E bom. interessante, Cal, voltando só um pouquinho que você falou, é porque tem muitas pessoas que estão nos vendo aqui agora que é, talvez não acreditam nisso, mas quando você começa a olhar um pouquinho a sua vida, você começa a reparar que muitas atitudes que você tem hoje, agora, nesse momento, reflete muito ao que você viveu. Muito o que você viveu mesmo. Então, às vezes as pessoas, né, elas não conseguem entender por que eu sou assim, por que eu faço assim. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Ela viveu isso com o pai dela, com o avô dela, e ela tá repetindo esse ciclo. Mas igual o Carl falou assim, cara, eu quebrei esse ciclo. Só que muitos de nós, se nós não atentarmos para isso, você repara que as suas atitudes hoje com seus filhos foi igualzinho que o seu pai fez com você. Ou com a sua esposa, foi igualzinho que o seu pai fez com sua mãe. Então, assim, é muito sério isso aqui. Nós temos que entender o que nós estamos vivendo e fazendo hoje, porque foram traumas que nós carregamos desde lá de trás. E vamos de verdade quebrar isso em nome de Jesus. Assim como o Cal fez. O Cal, que história linda essa questão sua do trabalho, cara. É Você muito foi uma promessa de Deus interessante. na sua vida. Você entrou em algo que você falou assim: Deus do céu, me ajuda aqui. E aí você teve que estudar, pagar a sua escola, E é né? muito interessante o senhor falando sobre essas coisas, pastor, de trauma, né, de coisas que a gente traz para dentro das nossas casas, porque eu luto até hoje com isso, Sim, sim. né? Então, assim, de vez em quando eu percebo, pô, eu tenho atitudes que meu pai tinha, eu tenho jeitos que o meu pai tinha. Então, há um tempo atrás eu tive a curiosidade, né? Eu sempre fui muito contra essas coisas de, passa pelo psicólogo, né? Eu sempre achei que nós, como Uhum, cristãos, temos que buscar Jesus. Eu acredito que Jesus, ele pode transformar. A uhum. Bíblia está aqui todas as respostas que eu e você precisa para as nossas vidas, mas é importante um profissional, às vezes, Sim, falar nas nossas vidas. E com certeza. eu acho muito válido você se conhecer. E eu tive a oportunidade de ter umas consultas com um psicólogo e a gente começou a traçar isso na minha vida, aonde eu consegui entender que diversas atitudes que eu tinha, que eu tenho, né, que eu tinha, é porque aconteceu na vida do meu pai, aconteceu na vida da minha mãe, né? Uhum. Então hoje
Eu sei lidar com isso. Eu sei lidar quando algo na minha vida, quando eu vejo que eu estou saindo do processo que eu deveria caminhar, né? Uau. Quando eu estou saindo da rota, aí eu, peraí, ó, eu lembro disso aqui que eu preciso voltar para esse caminho aqui e viver uma vida nova. Então, Uhum. isso é muito interessante, você que está nos assistindo, você se autoconhecer. Você saber qual é a raiz da sua família, você Sim. saber qual o processo da sua família, o que que você viveu na sua casa, né? Então, assim, eu acredito que isso nos faz viver bem quando você se conhece, quando você se autoconhece, né? Uau, glória a Deus, Cal. Isso é muito sério, isso é muito bom, muito importante, isso que você acabou de falar aí. Muitas pessoas, elas não conseguem ter esse entendimento, né, Cal, de quem elas são de verdade. Elas precisam de verdade de uma ajuda, né? A gente fica pensando às vezes que não, não, Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer tudo, Deus usa pessoas para isso, né? Sim. Então, glória a Deus por isso. Cal, e aí, passando um pouquinho para frente, a gente conta um pouquinho da sua infância, como que você, né, como você viveu ali, que você viu seus irmãos, tudo que aconteceu com o seu pai. Aí você entrou no banco, né? Começou a trabalhar com isso, conheceu sua esposa, se casou. Aí você entrou na história dos seus filhos. E aí vem a história do Enzo. Você veio para cá, para os Estados Unidos, para isso, né, Carl? Qual foi o real motivo seu de vir para os Estados Unidos? Pastor, foi uma palavra que Deus gerou ao meu coração, né? Em 1 Josué, capítulo 1, versículo 9, né? Que eu te acompanharei por onde andares. Eu tive uma palavra muito forte ao meu coração. Eu tinha acabado de montar o meu negócio lá, em 2013, eu decidi 100% empreender, né? Eu já Uhum, empreendia trabalhando no banco desde 2006, eu já empreendia, né, num Lava Rápido e outras coisas que nós fizemos, mas quando foi em 2013, eu decidi ficar 100%, me desligar do banco e ser 100%. Eu tinha acabado de montar o meu mercado, passei um ano ali de trabalho, e após aquele um ano eu tirei umas férias e fui para o estado da Bahia. Quando eu cheguei no uhum, estado da Bahia, eu conheci uma prima minha que estava passeando lá e que fazia 18 anos que ela não ia no Brasil. E aí, aham, naquelas férias, Deus falou muito forte ao meu coração que eu tinha que vir para cá. E quando eu voltei para São Paulo de férias, das uhum. férias, eu falei para minha esposa assim: ó, Deus falou no meu coração que nós vamos embora para os Estados Unidos. Ela olhou para mim e falou assim: você deve estar ficando doido. E aí eu falei: Deus falou ao meu coração e eu quero Uhum. que Ele fale ao seu coração. Ele vai ter que falar também ao seu coração, né? Sim. Porque se Deus não falar ao seu coração é porque é um sentimento meu, apenas um sentimento. Então, Uhum. nós começamos ali um processo de oração e um processo de ação também. Esse processo de ação não era tirar os documentos, né? Nós precisávamos tirar os documentos. Então, nós fizemos ali um processo de documentação, pastor, e com um mês e 20 dias. Eu tinha meu passaporte e visto na mão. Uau. Então, ali já era uma grande resposta, porque quem sabe para tirar uma documentação no Brasil é muito difícil. Muito Então, demorado, ali burocrático, muito demorado. Nossa. burocrático. Então, Uhum. ali eu já tinha minha documentação. Eu tinha uma ação com o banco, né? Que eles precisavam me acertar uma parte que eles de algo que é Uhum. judicial. E aí Uhum. logo o banco me chamou para o acordo e falou assim: ó, nós entendemos que esse valor tem que ser pago para você e pagou. E aí faltava a venda do meu comércio. E Uhum. ali naquele início eu achava que eu falei assim, eu vou lá, vejo a terra, se for bom, então eu não vou vender o meu comércio, vou colocar um gerente aqui. E aí eu conversei com o meu primeiro patrão, que eu trabalhei em 94, que é meu padrinho de casamento, numa Uhum. contabilidade. E eu falei para ele: Sidney, eu quero ir embora para os Estados Unidos e eu vou colocar um gerente lá. Ele falou assim: não faça isso. Se você fazer isso, você vai acabar com sua vida. Você não pode estar em dois lugares. Você não consegue estar em dois lugares. Você Uhum. não tem permissão de ir e voltar. Então, venda o comércio. E aí eu fiquei com meu coração muito cortado, porque aquilo era um sonho meu. Aquele Uhum. comércio era um sonho, né? Então, eu tive que vender. E aí, faltando 45 dias para mim vir para cá, eu vendi aquele comércio. E aí, Uau. quando eu cheguei aqui, pastor, eu tinha uma proposta, né? A proposta era de eu montar um negócio junto com a minha prima. E na nossa conversa que nós tivemos, nossa primeira conversa, chegamos a um acordo que nós não íamos montar mais nada junto. Uhum. E aí eu falei: agora, o que que eu faço da minha vida? E agora? Agora, voltar para trás não dá. Uhum.
voltar para lá, tirar a pessoa do estabelecimento, eu vendi, assinei um contrato, não tem como fazer isso. O Uhum. local é meu, mas eu não posso fazer isso. Então eu falei, agora eu vou começar aqui do zero. E aí esse começar do zero foi aonde Deus me tratou. Tal. Interessante como você acabou de falar agora aí, quantos riscos, né, você teve que correr, vamos dizer assim, riscos que eu posso dizer, decisões que faz com que eu e você é, tenha muito medo de tomá-las, né? Na Uhum. verdade, Carl, você nunca consegue romper e passar um outro nível na sua vida se você não tomar esses riscos. Olha os riscos que você teve que tomar, cara. Você É. teve que fazer tantas coisas na sua vida para de verdade você experimentar algo novo, viver Uhum. aquele sonho que Deus te deu. Quantas e quantas pessoas tem aqui que tem uma promessa de Deus, que Deus já falou com você, que você precisa fazer. Só que quando você olha assim e fala assim, pra você tomar essa decisão, você tem que tomar alguns riscos. E você fala assim, cara, eu tô com medo de tomar esse risco. Mas se você não de verdade tomar essa decisão do que Deus pediu para sua vida, você vai continuar vivendo aonde você está. Quer experimentar algo novo de Deus? Obedeça a Ele em tudo, né, Cal? É verdade, pastor. E eu tinha uma palavra, né? Eu tinha uma palavra que Deus iria me acompanhar por onde eu estava, né? Uau, Então, aquilo é o que me fazia ter a certeza que Deus estava comigo, que uau. Deus não ia deixar faltar nada, né? Então, automaticamente eu comecei a produzir dentro da minha casa. Na verdade, eu trabalhei numa loja de imóveis aqui na cidade de Framingham. Era uma loja onde vendia uns colchões ortopédicos. E ali eu trabalhei 4 meses. Foi o meu Uhum, primeiro trabalho aqui na América, né? uhum, Era um prestador de serviço. Eu não tinha nenhum contrato com eles. Eu apenas vendia, recebia uhum, sobre uma porcentagem sobre as minhas vendas. Então eu uhum. trabalhei com eles 4 meses. Nesses 4 meses eu levantei US$ 24 mil Uau. em 4 meses, US$ 24 mil. E aí Uhum, eu fiquei. Aí minha esposa foi dispensada do trabalho de house clean. Aí nós ficamos janeiro, fevereiro e março. A primeira neve, área de neve aqui, né? Quem mora aqui nos Estados Unidos sabe que o tempo mais rigoroso de neve é janeiro, fevereiro e março. uhum. Então nós ficamos de 2017 esses 3 meses, pastor, vivendo com esses US$ 24 mil que eu ganhei nessa empresa no ano de 2016. Aham. E aí, quando foi um dia, um sábado, nesse mês de março de 2017, minha esposa mandou uma foto para mim, dizendo assim, ó, o nosso jantar hoje vai ser essas esfirras. E aí eu olhei aquelas esfirras e quando eu cheguei em casa tinha muita esfirra. E Aham. quando eu cheguei em casa que eu comi aquela esfirra, eu falei, uau, que delícia. Que delícia essa esfirra. Falei, vou colocar aqui nos grupos de WhatsApp. Se vender, nós vamos começar a viver disso. E Uhum. aí eu coloquei, pastor, em 10 minutos eu vendi todas as esfirras que minha esposa tinha produzido. E Uau. aí, na segunda-feira, eu falei para ela: nós vamos colocar as crianças na escola, vamos começar a produção. E aí, quando for no período da tarde, por volta de 2, 3 horas, eu saio para a rua para vender. E eu saía, pastor, todos os dias, de Uau. segunda a segunda, com mais de 30 bags de coxinha, de salgadinhos. Aham. Eu vendia na cidade de Milford todas. Não Uau. voltava com nenhuma bag. E aí, automaticamente, o Senhor foi ali nos sustentando, o Senhor foi ali nos abençoando. Nós começamos a viver 100% daquilo, né? O Uhum. Senhor foi dando graça para nós e nós fomos conhecendo pessoas. E eu chegava dentro desse estabelecimento, e aí muitas vezes olhava aquele cara dentro de uma empresa, o cara falava assim: rapaz, desse tamanho aí, vai trabalhar na obra, tá ficando vendendo salgadinho aí. E aí, quando eu começava a contar a história, por que que eu estava fazendo aquilo, né? Por que que eu estava vendendo um salgadinho? Porque eu tinha que levar meu filho para fisioterapia. Nenhuma empresa ia aceitar que eu estivesse levando meu filho para fisioterapia 2 vezes por semana. Eu tinha que sair 2 vezes por semana para levar o Enzo para as terapia, para Aham. as consultas médicas. Então, eu não tinha como O fazer horário, isso. o O horário não horário dava não de jeito. batia, não tinha Uhum. como eu ir para uma empresa e trabalhar numa empresa e levar o Enzo para as terapias. Não tinha como fazer isso. Sim. Então, minha esposa não dirigia na época, era só eu que dirigia. Uhum. Então, eu tinha que fazer essa parte. Então, foi aí que Deus foi nos sustentando e, Uau. graças a Deus, pastor, foram 7 anos trabalhando dentro de casa e o Senhor nos sustentou. Uau. Que história linda, né, Cal? Glória a Deus por isso, cara. Você é muito resiliente, né? E essa é uma palavra que nós temos que ter. Você que está nos Uhum. vendo aqui agora nessa manhã,
quantos sonhos de Deus que Deus já colocou na sua vida. E muitas vezes você começa e desiste no meio do caminho. O Cal acabou de falar que foi 7 anos vendendo na rua, fazendo, né, fazendo as coisas que tinha que ser feito para de verdade hoje ele ter a loja, né, a loja dele ali em Milford, Milford não, em Holliston, Olson, que é a KK. é Putz, é isso. uma delícia. Você não conhece Uhum. essa região aqui de Milford, aqui na região de Framingham, de Bellingham, dá um pulinho ali em Holliston. Onde é que fica localizado mesmo, Cal? Fica na 459 Washington Street, ali na cidade de Holliston. Na Então, rua principal, perto da polícia ali, né, Cal? perto da polícia. É. Cara, que maravilha, Cal. Cal, fala pra mim uma coisa sobre o seu filho. É, você acha que quando ele chegou aqui e hoje, ele melhorou, Cal? Pastor, eu cheguei com o Enzo aqui, né, em 2016 em uma cadeira de roda, né? Então, É. nós ouvíamos muito dos médicos que o Enzo não andaria, que o Enzo não falaria. E após 5 anos, pastor, foi o período que nós vivenciamos esse milagre de ver a primeira vez o Enzo se levantando dentro de casa. Nossa, Deus. Então, para nós, o Enzo é um milagre diário, né? O Enzo é um milagre diário. Hoje o Enzo anda, hoje o Enzo fala algumas palavras, hoje o Enzo reconhece 14 palavras do alfabeto. Uau. Hoje o Enzo é reconhecido na escola dele como o prefeito da cidade da escola, né? De Que tão bênção, glória a alegre, Deus. de tão alegria que ele traz. Então, assim, o Enzo hoje, a gente acredita que o Enzo ele foi um instrumento para nos trazer a esse lugar, né? E esse ano eu estava orando a Deus, né? Eu falei para Deus, Deus, chegou o meu momento de voltar, chegou o meu momento de ir embora desse lugar, né? Eu estou muito cansado desse lugar, né? Dessas correrias, dessas coisas. E Deus falou assim para mim, muito forte ao meu coração. A palavra que eu tenho para você é permaneça. Uau. Né? Então, hoje a palavra que eu tenho para mim, né, é permanecer. Permaneça. Uau. Então, assim, eu acredito muito em falar com Deus, sabe, pastor? Eu falo muito com Deus, né? Então, você que está aqui nos assistindo, essas 15 pessoas que estão aqui nos assistindo, talvez você espera que as coisas na sua vida aconteçam de um dia para o outro. Existe um processo nas nossas vidas. Tudo na vida existe um processo. E o processo muitas vezes machuca, o processo muitas vezes demora, o processo muitas vezes não acontece de um dia para o outro, porque o nosso relógio é diferente do relógio de Deus. O Uau. nosso time é diferente do time de Deus, né? Então, nós precisamos entender que Deus ele trabalha do jeito dele, da forma dele, né? Então, falar para você que eu hoje eu voltaria para o Brasil, não voltaria mais para o Brasil. Sabe por quê? Porque eu amo esse lugar. Você precisa amar aonde você está. Você precisa amar o que você faz. Você precisa amar as coisas que estão em volta da sua vida. Então é isso que eu Uau. tenho de palavra para você que está aqui nos assistindo. Glória a Deus. O processo ele é doloroso, né, Cal? O processo ele não é fácil, mas se nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, a gente vai ter que vencer, a gente vai passar por cima, vai passar por vários desafios, mas o Senhor está conosco. Nessa manhã, essa palavra para o seu coração. Você que entrou nessa live aqui agora, receba essa palavra dentro do seu coração. Talvez o que você está passando não é muito fácil, é muito difícil o que você está vivendo. Mas se você tem uma palavra de Deus, obedeça 100% o que Deus falou ao seu coração. E no Amém. final, você vai contar grandes testemunhos, assim como o Cal está contando hoje um testemunho dele aqui. Amém. Aonde tudo que Deus fez na sua vida, Cal, o tanto que Deus tem te honrado, o tanto que Deus tem feito de verdade, aquilo que Ele prometeu para você lá no Brasil. Com aquela Verdade. palavra que Ele falou para você assim, vai para os Estados Unidos. E Deus tem honrado você. Só que assim, Cal, não foi fácil, né, Cal? Não foi fácil. Não foi fácil. Não Muita está sendo renúncia, fácil. muita renúncia, é muito desafio, porque todos Uhum. nós passamos por isso e muitas pessoas elas desistem no meio do caminho, elas não conseguem passar por esse processo. E o processo de cada um de nós é diferente do outro, É mas a verdade. gente tem que obedecer, né, Cal? É Ô, verdade. Cal, e como é que você entrou no projeto Eu? Conta pra Bom, nós um pouquinho. em 2025, né, 2024 para 2025, Deus me deu uma direção para que eu pudesse viver um tempo novo na minha vida. Eu pertencia a uma outra comunidade, outra igreja, já há 9 anos, e Deus me deu uma direção para que eu pudesse viver um tempo novo em um outro local, né? E eu decidi ir para esse um outro local, que é a igreja que chama Waves. E quando eu cheguei lá naquele lugar, né, automaticamente eu conheci ali algumas pessoas, conheci o pastor Anderson, né, na verdade conhecemos ali só de se conhecer dentro do mesmo local, mas eu comecei a ver alguns posts,
né, sobre o projeto e eu via aqueles caras se reunindo numa fazendinha e eu ficava olhando aqueles vídeos, né, e eu falava, rapaz, que negócio legal, que negócio interessante. Eu amo tomar um café, eu preciso conhecer esse cara, né? Sim. Eu preciso sentar com esse cara para conhecer ele e saber o coração dele. E aí eu tive a oportunidade de sentar com o senhor, né, logo no início do ano ali de 2025. E aí a Uhum. gente tomou um café maravilhoso, onde eu Sim. conheci um pouco da sua história, o senhor Uhum. conheceu um pouco de mim. E ali já estava acontecendo a edição número 2, Sim. né? Sim. Então já estava A acontecendo a dois ou a edição três, eu número. não lembro. A dois, Era né? dois, era dois, que Aham. eu entrei na 3, né? E Aham. aí já estava acontecendo a edição número 2 e já estava quase no finalzinho. E aí eu falei assim, não, eu vou entrar na 3, pastor. Aham. Eu quero a inscrição, quero entrar na 3. Eu lembro que estava muito corrido, muita gente querendo entrar Uhum. e eu fiz logo minha inscrição logo na hora que apareceu. E quando eu entrei naquele projeto, pastor, nesse projeto que chama o Projeto foi um divisor na minha vida. Foi um divisor ali onde eu comecei a viver experiências, né? Naquele momento eu estava vivendo uma experiência bem difícil dentro do meu lar, né? E logo em uma palestra, né? Uma palestra ali onde estava sendo ministrada pelo Moisés, Deus Uhum. falou muito forte ao meu coração para Uau. que eu pudesse ali abrir o meu coração, falar daquilo que estava acontecendo dentro da minha casa e falar dos meus sentimentos que eu vivenciei com meu pai. E eu lembro que naquela Glória. live, né? Uhum. A gente fala de live, mas é o Zoom, né? Um encontro que a gente faz pelo Sim. Zoom. Sim. A gente ali muitas pessoas começaram a abrir o coração. Ali muitas pessoas começaram a falar dos seus traumas com seus pais, né? E ali a gente começou a ver um grande mover de Deus ali naquele dia. Foi algo sobrenatural. Então, Uau. eu entrei, né, no projeto em fevereiro de 2025 Uhum. e tô desde a terceira edição no projeto, né? Então, assim, o projeto para mim, pastor, é algo assim que eu vejo como um trabalho de transformação na vida das pessoas, né? Não. Um trabalho de restauração. Glória a Então, Deus. desde quando eu estou, né, nesse projeto, que é o 3, 4, 5, 6, são já 4 projetos que eu participo, Aham. eu já vivenciei várias coisas. Já vi várias pessoas sendo transformadas, já vi várias pessoas sendo curadas, né? Sim. Então, assim, o nosso papel hoje, né, como suporte, é amar as pessoas, né? Sim. E o Senhor nos ensina isso. O Amém. Senhor nos ensina que o projeto não é de uma pessoa, não é do pastor Anderson. O projeto é de todos que queira se envolver, que queira ser um instrumento, né? Sim. Sim. Então eu me coloco como um instrumento para ajudar pessoas, para ajudar pessoas. Então é isso que a gente tem Glória a vivenciado lá. Deus. E fora as conexões boas, né, Cal? Muitas pessoas Muitos. boas que a gente tem conhecido dentro ali. O Cal não só faz parte do suporte, mas ele já deu aula no Projeto Eu também, na última edição. Foi a última, né, Cal? Você deu aula, né? Foi na sexta? Foi na quinta edição Na que eu dei quinta aula. edição, ele deu Isso aula mesmo, e também palestrou no Eu Experience, que foi agora em dezembro, em que foi a dezembro. terceira edição. Então, o Cal está bem ativo ali com a gente, tem abençoado muitas e muitas pessoas. Quase todas as aulas que a gente tem, alguém fala alguma coisa do Cal. Ô, Cal, obrigado pela sua vida, obrigado por você ter feito. Então, glória a Deus por isso, Cal, pela sua vida, pela entrega. E, Uhum. Cal, no final agora a gente vai fazer uma oração, Amém. né? Inclusive, algumas pessoas pediram oração aqui também no chat. E antes da gente, né, ir partir para essa parte final, eu queria que você, Cal, hoje, desse momento agora, deixasse um conselho para alguém. Se você pudesse deixar um conselho para alguma pessoa hoje, que conselho você deixaria? O conselho que eu deixo para você hoje, que está aqui nos assistindo, essas 18 pessoas, é que primeiro você olhe para Deus. Você talvez busca várias respostas em pessoas, talvez você busca várias respostas em algo, mas eu quero te dizer que todas as respostas necessárias para a sua vida estão aqui, ó. Aqui existe milhões de respostas que você pode ter, que você possa receber. Então, que você continue sendo resiliente, que você continue acreditando que o processo é doloroso, mas que ele tem vitória. Então, se você hoje está passando por problema psicológico, procure alguém para te ajudar.
Se você está passando por problema de financeiro, né? Procure esse projeto que nós podemos te ajudar, sabe? Nós podemos ali abençoar a sua vida. Então, eu quero dizer para você nesta manhã, né? Você que está aqui, sabe? Não desista, não desista. Deus manda dizer para você nesta manhã, não desista. Glória a Deus, Cal. E Amém? falando nisso, né, Cal, falando sobre o projeto, abriu as inscrições ontem. As inscrições foram abertas ontem do Projeto Eu, sétima edição, vai começar agora dia 2 de fevereiro. Yes. Se você quiser participar, me manda uma mensagem no privado aqui agora, eu vou mandar o link para você. E se por algum motivo você está passando alguma dificuldade financeira, não tem problema, você vai entrar assim mesmo. Só me manda uma mensagem para a gente bater um papo, conversar. Eu tenho certeza que essa edição vai ser mais abençoadora ainda, porque Deus trabalha de glória em glória. Não que Amém. foi mais, mas Deus vai trabalhar de uma forma diferente, vamos dizer assim. Deus trabalha de formas diferentes. Então, assim, você é meu convidado para participar. Eu tenho certeza absoluta que vai abençoar muito você, sua casa e a sua família. Porque o nosso intuito não é o seu bolso, é o seu coração, é o Senhor falar com você. É você sair do projeto Eu. Talvez você nunca mais você entra, mas você foi abençoado ali. Não É tem verdade. problema. Mas nós estamos querendo de verdade é caminhar um com o outro, um ajudar o outro. É histórias reais como a do Cal aqui, ó, que abençoou tantas pessoas. Você viu que a Cintia falou aqui, Cal? A Cintia falou aqui mais Aham. pra frente um pouquinho, ela falou que minha transformação começou com a sua história. Olha, Glória a glória Deus a por Deus. isso. Amém. O Renan respondeu a Suzane e falou assim: eu passei por isso com a minha esposa. Ela não desistiu de mim. Então Amém. não desista das pessoas ao lado da terapia, é sempre muito importante. É Então a verdade. Suzane agradeceu aqui, o Asa está aqui na área também, o Caio está aqui também. A Bíblia Sagrada é o caminho, a verdade e o direito à vida eterna, porque é a vontade de Deus para a humanidade. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Amém. recebemos essa palavra. Cal, você tem mais algumas considerações? Eu queria pedir para você no final agora, se fizesse uma oração por nós, incluísse também até o esposo, né, da irmã, da Suzane, que pediu também aqui. Ah, Amém. está passando Amém. por esse quadro meio difícil. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Amanhã de manhã, gente, estou aqui às 6 horas da manhã novamente, com mais uma live, com mais um homem de Deus ali que faz parte do suporte. Na sexta-feira, é minha esposa que vai estar na live, só que é meio-dia com as mulheres, mas nós com os homens são 6 horas da manhã. Então, eu tenho certeza absoluta que o Senhor te colocou aqui nessa live, a gente está com 15 pessoas aqui agora, porque Ele tem uma palavra para você. Agora a gente vai estar fazendo uma oração. E o Cal vai ficar à vontade agora para deixar uma palavra, para orar por nós e nos despedir hoje, nesse momento, debaixo dessa palavra que ele vai deixar para a gente. Cal, fica à vontade. Amém. Primeiro eu quero dizer para você, né? Quero agradecer, pastor, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho da minha vida, né? Eu amo fazer isso, eu sou apaixonado por isso, o senhor sabe disso, Sim. né? E obrigado mesmo de coração. O senhor é um exemplo de vida para nós, o senhor é um exemplo de pai, de marido, de pastor, né? De homem de Deus, de empresário. O senhor tem todas essas características, né? O senhor não é uma pessoa perfeita, mas o senhor tem sido um grande exemplo para nós. O Senhor tem nos motivado, sabe, queridos? Eu falo para você que está aqui, que não conhece, esse homem aqui tem nos motivado. Amém? A palavra que eu quero deixar para você nesta manhã, queridos, é que talvez o ano, ainda nós estamos no primeiro mês do ano. Talvez você já esteja se sentindo tão cansado. Talvez você já esteja falando assim, não, parece que passaram já meses. Mas eu quero te dizer, existe ainda 11 meses para que o Senhor possa fazer algo na sua vida. Você precisa, talvez hoje, olhar para cima e falar: Deus, o que queres que eu faça? Não. Sabe, talvez hoje você esteja fazendo tudo na força do seu braço. Sabe, eu quero dizer para você nesta manhã: pare de levar as coisas na sua vida na força do seu braço. Pare de levar as coisas na sua vida na sua força. Que Deus está dizendo para você hoje. Se você não me colocar na frente de tudo que você fizer, em lugar nenhum você vai chegar. Não. Então, que essa palavra possa ir de encontro ao teu coração. Coloque o Senhor em primeiro lugar em tudo na sua vida, que você será bem-sucedido em Glória a todas as Deus. áreas da sua vida. Glória Amém? a Deus, Cal. Amém, Cal. Glória Antes a de Deus. você fazer a oração, Cal, tira um print nosso aí, gente, do seu telefone. Tira um print aí e coloca lá nos seus stories. Tag eu, tag o projeto eu também. Para que nós possamos. Tag o Cal. Cal, coloca seu Instagram aqui, Cal. No, É. no chat aqui, ó. Para as pessoas te seguirem também.
E aí você coloca lá no seu stories, coloca lá que amanhã de manhã a gente vai estar aqui e mais pessoas vão poder entrar e vão ser abençoadas também com outras histórias reais, histórias que vão abençoar muito a sua vida. Tá bom? Cal, fica à vontade para você orar por nós, para se Amém. despedir nessa manhã, em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Pai, nós nos entregamos e nos colocamos na tua presença nesta manhã. Que live maravilhosa, Pai. Que Sim, momento Jesus. maravilhoso tivemos aqui na tua Sim, sim. presença. E eu quero aqui, Senhor, apresentar cada vida que entrou aqui nessa live nesta manhã, Pai. Sim, sim. Essas pessoas não entraram aqui somente para assistir dois homens conversando. Sim, Entraram Jesus. aqui porque o Senhor te trouxe aqui para um propósito. O Glória a Senhor Deus. trouxe você aqui para te curar, para te transformar dos seus traumas, das coisas que você ainda não consegue se libertar. Sim, Deus te Jesus. trouxe aqui por um propósito nesta manhã. E eu creio que nesse momento Deus está te visitando, Deus está te transformando, Deus Sim, está entrando no teu coração. Talvez hoje você precisa entrar em contato com alguém, pedir perdão. Talvez hoje você precisa perdoar alguém sim. que você magoou. O Senhor está dizendo para você nesta manhã: eu quero fazer algo novo na sua vida. Eu Sim, quero transformar a sua vida. Eu quero encher a sua vida da graça do Senhor. Por sim. isso, nesta manhã, o Senhor está dizendo com você que Ele está trazendo cura e libertação na sua alma, na sua mente, em Glória a Deus. nome de Jesus. Jesus, Pai. Amém, Amém. queridos. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Pastor, Gente, Deus obrigado. abençoe. Obrigado, Cal. Obrigado. Amém. Sua Tamo história junto. é inspiradora, é Amém. motivadora demais. E Deus é fiel na sua vida. Obrigado, irmão, por você ser essa Amém. pessoa tão simples e humilde. Quem não conhece o Cal, gente, segue ele lá na rede social dele. Cara humilde, cara simples. Uma Bora pessoa lá. assim maravilhosa, um grande pai, um grande marido, um grande businessman. E Deus tem Amém. levantado você, Cal, para tocar uma geração. E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado, irmão. Amém, pastor. Obrigado, senhor. Amém. Gente, Deus Deus abençoe vocês abençoe. grandemente em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, 6 horas da manhã, aqui na live. Grande abraço para vocês. Tchau, Pastor tchau. Gessineia, Sheila. Tchau, Tchau. Roberto. Abraço, irmão. Bom dia para vocês. Valeu. Deus abençoe, gente. Amanhã a gente está de volta, tá? Me segue lá no meu Instagram e lá tem o link para você entrar no projeto Eu 7, tá bom? Suzane, coloca seu marido, seu noivo, você também no projeto Eu 7, tá bom? Não precisa de pagar nada, viu? Me manda uma mensagem aqui, depois do meu privado. Quero colocar você dentro do projeto Eu para você participar, tá bom? Esteja na live aqui amanhã também, mas eu quero que você participe no projeto Eu. Deus abençoe. Roberto, abraço, irmão. Eu vou gravar aqui, Cíntia. Vai ficar gravado, só que aí eu vou salvar. E aí depois vai ficar no YouTube, tá bom? No YouTube lá no nosso YouTube, tá joia? Deus abençoe grandemente. Gente, grande abraço para vocês. Bom dia.